Vamos lá, Carol. Vamos falar com o Raul Canal. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Ele vai falar sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde e a suspensão de testes pela OMS da cloroquina. Muito bom dia, doutor Raul. Doutor Raul, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Doutor Raul, começando essa entrevista, é importante a gente conversar um pouco sobre esse assunto, porque é muito falado, né? Até pela população, a hidroxicloroquina e também a cloroquina, eles entraram aí no dia a dia da população nos últimos meses. Então eu peço que o senhor, de forma simples, explique com quem tem acompanhado o dia a dia com essa disseminação do coronavírus, o porquê que elas invadiram o noticiário, né? Que tipo de remédio é esse e por que ele acabou se tornando tão popular? Talvez ele seja o único remédio hoje indicado para o tratamento da Covid-19, doutor? Perfeito. Veja bem, nós estamos convivendo com uma doença que a humanidade conhece há menos de 6 meses, é uma coisa muito recente, né? E é natural que no meio científico, no meio acadêmico, até no meio clínico, haja divergência, haja conflitos de ideias, né? A medicina toda desconhecia isso até 6 meses atrás, né? Então, todas as tentativas são válidas, todos os protocolos são perseguidos buscando primeiro um remédio e depois uma vacina. Então, é muito natural que haja divergências científicas, né? O que aconteceu hoje no Brasil? O Ministério da Saúde, contrariando uma orientação da própria OMS, estabeleceu um protocolo autorizando, veja bem, o protocolo é autorizativo, não é impositivo, autorizando os médicos a prescreverem a hidroxicloroquina. As críticas que vieram, a OMS é contra. Ela é contra desde 25 de maio, até 25 de maio, a própria OMS tinha protocolos de estudo sobre isso, né? O que acontece no Brasil hoje, então? O médico é obrigado a prescrever? Não, o médico tem a soberania clínica. Ele só prescreve se ele entender que esse medicamento é válido e que ele pode fazer o efeito esperado. O paciente é obrigado a aceitar? Não. O paciente, em comum acordo com o médico, aceita ou não esse tratamento. E um detalhe interessante, quando o médico prescreve, mesmo que ele tenha o convencimento dos efeitos positivos do medicamento, ele tem que esclarecer ao paciente que trata-se de um tratamento experimental, cuja eficácia não está comprovada e cujos efeitos colaterais existem, sobretudo para pacientes cardiopatas e pacientes renais. E, doutor, caso esse pedido venha do próprio paciente, se ele solicitar ao médico o uso da medicação, o médico é obrigado a passar isso com o pedido do paciente? Não, não é obrigado. O paciente pode pedir, mas o médico só prescreve se ele tiver o convencimento, porque a responsabilidade é dele, né? Caso o paciente queira se submeter ao tratamento e o médico não concordar, o paciente deve procurar outro profissional. Ele não pode impor ao médico uma conduta terapêutica contra a qual o médico tem um convencimento. O convencimento é do médico e o consentimento é do paciente. Perfeito. E, doutora Raul, a gente ouve muito cloroquina e hidroxicloroquina, né? Tem uma pequena diferença aí no nome. Qual que é a diferença exata, assim, de uma forma clara para a população entender? Até mesmo algum paciente que tem essa dúvida? Bom, veja bem, a diferença terapêutica é uma coisa muito, é uma firula científica e eu não seria a pessoa mais habilitada. Ele teria que ser um infectologista, né? Um epidemiologista que convive mais com essa questão, a diferença terapêutica de uma ou da outra, né? As duas foram testadas, as duas foram tanto na fase inicial quanto na fase aguda. Há divergência. Há médicos que defendem o uso na fase aguda, há médicos que defendem o uso na fase já inicial do diagnóstico e há médicos que se opõem totalmente ao uso em qualquer das fases. Eu não saberia te dizer ou esclarecer qual a diferença exata de uma da outra e os seus efeitos terapêuticos e os seus efeitos colaterais. Eu sei que ambas podem produzir efeitos maléficos, levar até o óbito num paciente cardiopata ou num paciente renal, pode provocar insuficiência renal. Agora, qual a diferença exata de um e do outro, eu não estaria habilitado
a te esclarecer. Agora, doutor, a Organização Mundial de Saúde, né, suspendeu os estudos, como o senhor mesmo disse, no último dia 25 de maio. Será que esse medicamento deve continuar a ser receitado no Brasil? Como funciona esse protocolo? Bom, veja bem, o médico no Brasil, ele deve obediência ao Ministério da Saúde. Então, o órgão máximo no Brasil autorizou. Só para traçar um paralelo. Hoje no Uruguai, nosso vizinho aqui, o canabidiol é usado como medicamento em vários países, né? No Brasil, a Anvisa agora que autorizou o uso experimental do canabidiol, mas não pode ser produzido, tem que ser pré-industrializado, pré-processado, para depois ser usado como medicamento no Brasil. Então, cada país tem a sua soberania. Quem dita isso? A Agência de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde autorizou. Então, o médico que prescrever, ele deve obediência ao Ministério da Saúde, não ao OMS. A OMS também não proibiu, até porque ela não pode proibir. Ela apenas abandonou os estudos, ela deixou de estudar a eficácia do medicamento. Então, nós no Brasil devemos obediência ao nosso Ministério, não ao OMS. Ok. E, doutor, o protocolo agora de utilização, né, que foi indicado pelo Ministério da Saúde, também indica a cloroquina, autoriza o uso da cloroquina nos casos leves. E eu queria saber, então, que totalmente a responsabilidade fica do médico quando ele faz a indicação, né? Caso haja algum efeito colateral, algum malefício, o médico, mesmo com a concessão do paciente, ele sim é o único responsável. Sim, a responsabilidade é dele. O que a gente tem orientado os médicos é esclarecer de uma forma clara, objetiva, compreensível e documentar isso, esclarecer o paciente que é um protocolo experimental, que ele tem autorização da saúde, que a OMS não autoriza e que se ele tiver alguma cardiopatia ou alguma doença renal, aquilo pode provocar algum efeito colateral. Se o médico esclarecer isso de uma forma clara, como determina o próprio Código do Consumidor, o próprio Código de Ética Médica, o paciente compreender e o paciente quiser experimentar aquele tratamento, e eu te diria, eu como paciente, quando você tem uma doença, quando você tem a dor no seu corpo, até uma possibilidade de uma morte iminente, você se sujeita ao tratamento mesmo sabendo que ele é experimental. Nós tínhamos um caso em São Paulo muito recente, que foi o caso da fosfetanolamina para pacientes de câncer, né? As pessoas entravam na justiça para obrigar a USP, obrigar a Secretaria de Saúde a lhes patrocinar um tratamento experimental. Então, quando sente a dor e uma morte iminente, você corre o risco para tentar se salvar ou salvar alguém da família. O importante é que o médico, mesmo que ele seja convencido dos efeitos benéficos, ele tem que esclarecer o paciente que não é uma coisa totalmente eficaz, não tem ainda um consenso científico, que a comunidade científica nacional e internacional não tem esse consenso ainda e que ela tem sim os efeitos colaterais. Se o paciente livremente esclarecido optar pelo tratamento, o médico está sim amparado e poderá se defender de uma eventual acusação no futuro. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por esclarecer os nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, parabenizo pela pauta e ficamos à disposição. Falamos aí com o doutor Raul Canal, que é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Falamos aí sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina.